Amados, sem mais delongas, nós vamos dar início ao nosso estudo. E o tema dele é santificação comunitária. A importância da vida congregacional para a piedade cristã. O tema já está bastante definido. Reverendo Jefté, eu terei até, a rigor, terei até. Geralmente, 11h30, acho que a gente consegue. Ok. Então, só para me manter aqui. E este é, então, o tema que eu quero trabalhar com os irmãos nesta ocasião. Santificação comunitária, a importância da vida congregacional para a piedade cristã. Quando nós olhamos para as Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós encontramos aí, irmãos, um deleite na comunhão dos santos. Toda a Escritura vai demonstrar este genuíno deleite do crente em ter comunhão com os seus irmãos na presença do Senhor. Dois textos que ilustram isso de maneira bastante notória é o texto do Salmo 84:1, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É óbvio que o templo no Antigo Testamento tinha um aspecto distintivo da dimensão na Nova Dispensação, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas o salmista não está aqui dizendo: olha, eu tenho prazer por pedra, eu tenho prazer por madeira, pelo ouro, eu tenho prazer neste local que representam duas coisas fundamentais: a presença do Senhor com o seu povo e o local onde o povo de Deus se reúne para adorar este Deus glorioso. Então, o deleite do salmista aqui é com a igreja do Senhor, na presença do Deus da igreja. O Novo Testamento tem esse texto do Novo Testamento, de Atos 2:42, também é emblemático para nós, é notório para nós nesse sentido, onde ele diz que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E o verso 44, depois de ter lido 42, o 44 vai dizer: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Toda a Escritura mostra o deleite dos santos na comunhão cristã, na comunhão do povo de Deus, na presença do Senhor, e esses dois textos mostram isso para nós com clareza, irmãos. No entanto, apesar disso, nós temos visto dias em que a perspectiva ou a visão que os cristãos têm tido da igreja no nosso tempo é uma visão muito enfraquecida da crucialidade da igreja de Cristo. E temos visto muitos que não se deleitam com a comunhão dos santos. E aqui, este grupo recebeu no passado, isso está caindo um pouco já em desuso, mas no passado eles receberam um nome muito definido, que eram os desigrejados. Acho que faz aqui uns 10 anos que isso começou, ganhou corpo. E, de fato, hoje nós não enfatizamos muito esse termo, mas, irmãos, existem dois tipos de desigrejados que nos preocupam. E um mais ainda, e que tem mais a ver, está mais perto de nós do que o outro. O primeiro grupo dos desigrejados são aqueles que estão totalmente desvinculados de qualquer igreja local. Eles dizem: eu amo a Cristo, mas eu não preciso da igreja. Eu amo a Cristo, mas eu vejo que a igreja é muito falha, então eu não quero me contaminar com ela. Eu amo a Cristo, então eu vou desfrutar de um relacionamento íntimo com Cristo, mas eu não quero nada de saber de igreja. Pastor, mercenário, autoritário, os irmãos hipócritas, eu não quero saber nada disso, eu estou fora da igreja. E quantos caminharam nessa direção e caminham até hoje. É claro que a hipocrisia os cerca, porque eles saem de uma igreja institucional, estruturada, e eles dizem que vão viver desigrejados, mas daqui a pouco eles se agrupam de novo, surge um líder ali que governa sobre eles, e é uma ilusão, né? Mas carrega essa dimensão. Eles se apartaram das igrejas históricas, das nossas, fundamentalmente, com uma estrutura bem definida de igreja, e caminharam nesse rumo. E eles não estão entre nós. Isso é o fato. No entanto, existe um outro grupo
dos que não se deleitam na comunhão dos santos, mas que permanecem na igreja local com uma mentalidade desigrejada. E este grupo é um grupo mais perigoso, ou está mais perto de nós, e nós somos muito mais tentados a fazer parte desse segundo grupo aqui, mesmo sendo membros de uma igreja local. Então nós temos, e eu vou falar sobre isso, nós temos duas coisas aqui, irmãos, de ilustração introdutória para governar o nosso estudo e para justificar, então, a razão do nosso estudo nessa manhã, nesse segundo aniversário da igreja, da importância disso. O primeiro é que há um grupo dos que se deleitam na comunhão dos santos. E a Escritura mostra quem são eles, aqueles que amam o Senhor e amam o povo da aliança do Senhor. Isso é visto tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas há um grupo daqueles que não se deleitam na comunhão dos santos. E estes que não se deleitam, sejam aqueles que, de fato, foram embora do nosso meio, ou daqueles que não se deleitam, mas ainda estão aqui. E eu vou falar daqui a pouco como é que eles se configuram, aqueles que estão aqui, mas são desigrejados, de mentalidade desigrejada. Eu só queria fazer essa introdução para justificar o estudo. Agora, pedir a bênção do Senhor sobre nós, tendo ouvido um pouco da palavra, tendo entendido o propósito desse estudo de imediato, a natureza justificativa dele, eu vou orar ao Senhor, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós usufruamos desta ocasião em que vamos estudar aí sobre um resgate bíblico da vida da igreja, da visão da igreja, uma compreensão da prática do papel da igreja para a nossa piedade cristã e retomarmos aí uma exortação bíblica para a vida e a comunhão congregacional. Vamos rogar a bênção de Deus sobre nós? Deus, nós nos encontramos neste momento reunidos para estudarmos a Tua Palavra, para ouvirmos este estudo fundamentado em Tua Palavra, que nos chama, ó Deus, a olhar para a igreja do Senhor e para a crucialidade da igreja do Senhor para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação, a fim de que nós tenhamos um grande deleite na comunhão dos santos e saibamos do privilégio de fazermos parte da comunhão dos santos e o quão enriquecedor é, ó Deus, para a nossa caminhada cristã, a Tua igreja. Quão enriquecedora é a Tua igreja, quão necessária é a Tua igreja. Dá graça a mim, que irei conduzir esse estudo, mas dá graça também aos meus irmãos que irão ouvir esse estudo, para que todos nós, como um ato de devoção a Ti, Senhor, dedicados de mente e coração, estejamos abertos para ouvir aquilo que procede do ensino da palavra do Senhor. Seja gracioso conosco, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vocês já ouviram alguém dizer assim, alguém que está aborrecido com alguma situação na igreja, teve um conflito com o pastor, ou com o irmão da música, ou com o diácono da igreja, e essa pessoa está inquieta com a vida na igreja, ela está inquieta em congregar, ela está coração aflito, não está querendo ir para a igreja, e ela procura outra pessoa, outro crente, e ela ouve do outro crente o seguinte: meu irmão, não se importa com as pessoas na igreja. Você não tem que ir na igreja por causa das pessoas, do pastor, do diácono, do presbítero, do músico. Você tem que ir na igreja para adorar a Deus. Então não se importe com as pessoas. Elas são pecadoras mesmo, de coração duro. Né? Esqueça as pessoas na igreja. Vá lá para adorar o Senhor. Eu não vou perguntar se você já deu esse conselho para alguém. Talvez eu te constrangeria, mas eu não vou nem perguntar se você ouviu esse conselho para não te expor aí a ter aceitado esse tipo de conselho e seguido nesse caminho mau. Mas, por acaso, você já ouviu esse tipo de conselho? Quem diz isso é um desigrejado de mente. Porque, para ele, a igreja é uma circunstância, assim, banal. Os santos reunidos, o papel do pastor, a função dada por Deus para aqueles que exercem autoridade na igreja, presbíteros e diáconos, o corpo de Cristo reunido localmente, tudo isso para ele é coisa de só menos. O que importa é unicamente a relação direta dele com Deus, e aqui é um local circunstancial com uma certa, e ele já, ainda que não raciocine assim, mas ele está carregando isso com certeza, ele concebe este local aqui como um ambiente assim que
promove uma certa dimensão mais mística para ele ter uma conexão dele com Deus. Talvez os cânticos, embora ele esteja aborrecido com quem canta aqui, mas ele transcende isso. Ele apaga da mente dele, fala, olha, isso aqui cria um momento musical que me conduz a Cristo. Talvez ele esteja aborrecido com o pregador, mas ele fala, não, apesar do pregador, ele está lendo o texto, ele é fiel expositor, então não importa ele, eu preciso ouvir a voz de Deus. E Deus fala pelo pregador, ele ainda pensa isso, por alguma medida, porque senão ele nem estaria mais aqui, mas no fundo, a comunhão dos santos, o corpo de Cristo na sua dimensão local, e nós veremos um pouco sobre essas dimensões da igreja daqui a pouco, mais para frente. Mas o fato é que para esse tipo de pessoa, a igreja do Senhor não é essencial. É uma circunstancialidade casual. Tanto é que muitos que pensam assim, domingo eles vão em uma igreja, no outro domingo em outra. No outro domingo, ele resolve assistir de casa um culto e acha que isso é cultuar a Deus. No outro, ele vai para cá, se reúne com algumas pessoas e para ele está tudo bem. Por quê? Porque ele não entende a essencialidade da igreja de Cristo. Este é o desigrejado de mente. E ele pode ser, reverendo Jefté, presbíteros aqui, alguém que faz parte do rol de membro de uma igreja local como esta. Ele não entende que o Senhor redimiu um povo e, pela sua soberana providência, no ato redentor deste povo, pegou aqueles que foram redimidos em um mesmo contexto local e os uniu, então, como comunidade dos santos, redimidos por Cristo, debaixo da direção do Senhor quanto ao que é a igreja, uma igreja organizada, com os pastores, presbíteros da igreja, devidamente ordenados, com a inserção dos crentes nesta igreja local, conforme Jesus nos ensina em Mateus 28, ensinando, batizando-os, ou seja, inserindo-os no corpo de Cristo, na sua dimensão local, da sua fé pública, inclusive, e ensinando-os por meio do discipulado, que não é aquele discipulado apenas que se faz para receber como membro, mas é o discipulado que começa lá e estende por toda a vida, e então reúne um povo redimido por Cristo, de todo o número dos eleitos, em uma região geográfica muito específica, que é o que chamamos de igreja local. E esta igreja local, se for marcada pelos elementos fundamentais de uma igreja, um governo de igreja definido, biblicamente, a inserção destes crentes nesta igreja local por meio dos termos bíblicos, do sacramento do batismo e da manutenção deste indivíduo no corpo de Cristo, na participação da mesa do Senhor, alimentando continuamente, em ele estar exposto à fiel pregação da palavra que o alimenta e também submisso ao exercício da disciplina eclesiástica para a manutenção da sua piedade e para a pureza da vida da igreja. Isso se configura numa igreja local, igreja presbiteriana do Parque Jurema. É a igreja de Cristo. Quando alguém vem aqui para dizer que isso não interessa eu adorar a Deus e não interessa os meus irmãos, ele está, ainda que talvez não tão conscientemente, mas agora que vocês estão ouvindo, a não ser que rejeitem este ensino, mas se entenderem com clareza, se eu conseguir comunicar isso com mais clareza, né, pensar que não importa os meus irmãos, é uma rejeição a Cristo que estabeleceu assim a sua igreja. Você não vem aqui para adorar a Deus a despeito dos seus irmãos. Você vem aqui junto com os seus irmãos adorar a Deus. Então importa os seus irmãos e importa plenamente os seus irmãos. Porque se não fosse isso, você ficaria na sua casa adorando a Deus, exceto se carregasse aquela mentalidade mística de que eu preciso de um local místico para fazer isso. Mas não é o caso. Então, importa sim, você vem à igreja por causa dos seus irmãos, junto com os seus irmãos, ouvindo de Deus, com os seus irmãos, a mesma convocação que Deus faz
a cada um dos seus irmãos que moram nessa região, ou que congrega aqui, mais especificamente falando, que se dispuseram a ouvir a convocação divina de fazer parte de uma igreja local. Você ouve a convocação de Deus para o culto público, para a adoração do Senhor, para a vida de comunhão cristã, e você vem aqui se importando com seus irmãos da congregação, se juntando para adorar o mesmo Deus juntos. Então, toda esta introdução é apenas para mostrar que não é verdade? Ou estou enganado que há pessoas que são desigrejadas como rol de membro da igreja? Não sei se foi você que já disse isso um dia. Eu quero presumir que se foi você que disse, não se importa com seus irmãos, você vai lá para adorar a Deus. Eu quero dar para você desconto, no sentido de que você pode estar enfatizando o que é mais importante, ou então que você aprendeu essa linguagem e nunca refletiu seriamente sobre ela. Então, sem dolo, sem maldade, você acabou reproduzindo isso. Mas, definitivamente, não é boa teologia esse tipo de afirmação. Por quê? Porque esta afirmação, por mais que ela, como eu disse, possa não ter sido maldosa, ou porque está enfatizando a importância de Deus acima de qualquer um de nós, o que é óbvio, ou então foi uma linguagem comprada, aprendeu isso, alguém disse um dia, por algum motivo, isso ficou assim. Não faz sentido, mas ficou dito. Sabe aquelas coisas que ficam e ninguém reflete sobre isso? Mas não é boa teologia. Não é boa teologia. Você vem à igreja por causa dos seus irmãos, para junto com seus irmãos adorarem a Deus. Vocês são o povo do Senhor, o corpo de Cristo, o povo da aliança, a família de Deus, e que neste local ouviram a convocação divina para fazer parte do povo da aliança. E então, nos termos que Deus estabelece do que é a sua igreja local, vocês se reuniram aqui juntos e vocês são a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a família da aliança, que juntos adoram a Deus. Isso tem implicações profundas para um monte de coisas, mas a minha questão inicial é apenas dizer isso. Creio eu que se faz necessário, nos nossos dias, resgatarmos uma visão elevada do que é a igreja de Cristo, porque, embora nós não sejamos desigrejados, o espírito dos desigrejados encontrou lugar no nosso meio, e como não é tão marcado como aqueles que dizem, pastor, igreja não importa, importa a minha fé com Cristo e vai embora. Presbíteros, não me importa, quero minha carta de exclusão, não importa. Embora esse grupo não exista aqui entre nós, mas o espírito deles, a mentalidade deles ficou e tem causado um dano tão grande na vida da igreja, porque tem fragilizado aquilo que é tão glorioso para Cristo, que é a sua igreja, inclusive em sua dimensão local, como a igreja do Parque Jurema. É por isso, irmãos, que, na medida do possível, eu quero tratar com vocês de 3 pontos aqui. Vai ser breve, vai ser panorâmico. Eu creio que, se fôssemos estender isso, seriam 3 estudos, um para cada tópico. Mas, de maneira panorâmica, nós podemos rapidamente olhar para a visão bíblica da igreja e resgatar, então, ou fortalecer a convicção dos irmãos sobre uma visão bíblica da igreja. Outra coisa que podemos fazer aqui, de modo panorâmico, inclusive, breve, é a compreensão prática do papel da igreja para a nossa piedade cristã. Porque nessa mentalidade desigrejada, nós temos um segundo problema, que eu vou falar mais para frente um pouco, que é a ideia equivocada de que santidade é uma coisa só entre eu e Deus. Os desigrejados carregam uma visão do misticismo cristão medieval, da figura do eremita, ou do ermitão. Sabe a figura do ermitão? Aquele que sai da cidade, vai para uma caverna, vai para o deserto, ou inclusive em cima de uma pilastra a vida inteira, né? Tem uma história curiosa desses eremitas medievais, que é o Antônio, o que popularmente, fora da igreja evangélica, se chama de Santo Antônio. Antônio, muito angustiado com a impureza da vida da cidade, entendeu que o pecado estava na cidade e foi para o deserto. Só que, por uma iluminação graciosa de Deus, o Antônio entendeu que o pecado não estava na cidade, estava dentro do coração dele, então não adiantava nada ele ficar no deserto, porque o pecado estava ali com ele. Ele volta, então faz um voto de abstinência econômica radical e entra por aquela vertente do medievalismo cristão,
da autonegação econômica e da busca por caridade. Então, ele é conhecido como este homem, que se priva economicamente e que busca fazer caridade. Não estou defendendo qualquer perspectiva de santo aqui, não é isso, mas é uma figura histórica que, curiosamente, entendeu isso. Porque o problema do desigrejado, seja o desigrejado radical, ou seja o de mentalidade desigrejada, é que ele acha que a santificação dele é uma questão só entre ele e Deus, e mais nada. O que importa é meu relacionamento com Deus, minha caminhada cristã, meu crescimento espiritual, minha santificação pessoal. O desigrejado de mente, ele acha que santidade é essencialmente uma questão pessoal. E isso toma conta de nós. Cada dia mais as linguagens de pregação são pessoais, elas já não são mais que nós precisamos, mas que você precisa, que eu preciso. A expectativa cristã já não é mais que eu preciso crescer na fé com os meus irmãos, mas que eu preciso crescer na fé. E acabou, então, penetrando na vida da igreja, de fato. Não porque não exista uma dimensão da nossa santificação pessoal, mas quando você olha para a Escritura, santificação é a santificação do povo de Deus, do corpo de Cristo, do povo da aliança. Santificação é esta que é experimentada não na perspectiva medieval mística da individualidade, mas que é experimentada na caminhada dos santos, debaixo do governo estabelecido por Deus para a sua igreja local, no seu corpo de Cristo local, por meio do governo, pastoreio, discipulado, ensino dos pastores da igreja, que são o pastor regente e o pastor docente e os pastores regentes, os presbíteros, regente e docente da igreja, esse corpo de pastores da igreja, e os outros ministérios diversos na vida da igreja que juntos concorrem, então, para o crescimento do povo da aliança, crescimento deste povo do qual você faz parte, e por fazer parte desse povo, cresce junto com esse povo. A dimensão individual está que eu, como um crente, estou no meio do povo da aliança, este povo está sendo santificado, então, consequentemente, eu individualmente estou sendo santificado. Mas a minha vida é chamada para viver junto com este povo de Deus no Senhor. Então, eu quero tentar mostrar um pouco dessa compreensão prática e terminar com uma exortação. Isso aqui pode ser mais breve, porque faz parte, inclusive, da minha pregação aqui, numa ocasião que eu estive, na primeira ocasião que eu estive com vocês. Seria isso o panorama geral do estudo. Sobre o resgate da visão bíblica, irmãos, vamos fazer isso de modo breve. Quando nós lemos Deuteronômio 9 e 10, eu trouxe os textos para facilitar para nós aqui. Nós lemos lá que deu-me o Senhor, Moisés falando, né? As 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. Essa expressão que está traduzida aí na revista atualizada como estando reunido todo o povo, literalmente é no dia da congregação. Ba'ion HaKahal. O professor de hebraico de vocês aqui poderia depois trabalhar melhor isso. E que foi traduzido na Septuaginta, que é a tradução para o grego do texto do Antigo Testamento. Septuaginta LXX é uma abreviação para Septuaginta, 70, né? E esta Bíblia em grego, essa tradução grega do Antigo Testamento, foi bastante usada para a escrita do Novo Testamento, porque era a Bíblia bastante lida já. Então, os crentes, muitos judeus do Novo Testamento, já liam não a Bíblia hebraica tanto, os judeus helenizados chamavam, mas mais a Bíblia em grego. E os escritores que escreveram mais pensando ou nos gentios que falavam grego, ou nos hebreus que falavam mais, que tinham mais contato com a Bíblia grega, então eles se apropriaram mais do texto grego, da tradução grega, e essa expressão aí, eclesia a gente fala no popular, né? Que é a tradução para igreja. Tanto é, irmãos, que Deuteronômio 10:4, que diz assim: então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo o primeiro escrito, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação. A gente não sabe, não sei porque eu não perguntei para os tradutores bíblicos, né? Mas eu não sei porque os tradutores bíblicos da Revista Atualizada optaram por traduzir um texto como dia da congregação e o outro não.
Alguma razão pode ter, mas o fato é que a terminologia é a mesma. A mesma palavra kahal está aí, mostrando que kahal é uma palavra que se usa como congregação. Curiosamente, também a Septuaginta não traduziu essa frase, simplesmente não tem na Septuaginta, porque tem uma questão de variante textual. Outro texto que é claro nisso, para a gente concluir só aqui, esse ponto, é Deuteronômio 23:3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Aqui também nós temos mais uma vez a palavra kahal, bikhal, Yahweh, que em grego é eis ecclesian, kyrion, que é a igreja do Senhor. A palavra, mais uma vez, igreja aparece aqui. Eu vou mostrar alguma coisa depois, mas veja aqui como a gente pode resumir isso. Quando Deus tira seu povo do Egito por meio de uma aliança no Monte Sinai, dia conhecido como Dia da Congregação, Bayon HaKahal, a nação de Israel, então, o John Frame, na sua sistemática, vai dizer assim: tornou-se a nação santa, distinta de todas as demais nações do mundo, sua propriedade particular dentre todos os povos, ele faz referência a Êxodo 19, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Esse título, então, irmãos, de povo de particular de Deus, no dia da congregação estabelecido ali, esse título de reino de sacerdote é retomado por Pedro. Veja que o apóstolo Pedro não tem nenhuma dificuldade de olhar para a igreja da antiga aliança, da igreja do Antigo Testamento, do período que antecede a plenitude dos tempos, da vinda do Redentor, e fazer uma associação muito clara. Pedro está escrevendo, vocês sabem bem, aquela igreja naquela grande região da Ásia Menor, e ele está chamando aquele povo nas mesmas terminologias que Moisés chamou o povo, mostrando que a visão petrina, que é a visão do apóstolo Pedro, é uma visão muito equânime com Moisés, de que ali está o povo de Deus reunido, a igreja do Senhor, a congregação do Senhor, como agora na nova aliança, ou na plenitude da aliança, na chegada do Messias prometido. Então, este é o mesmo povo de Deus, povo agora que pertence a este povo, não mais fundamentalmente uma nação geopoliticamente estabelecida, os israelitas, mas gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, mas igualmente reino de sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Gálatas vai dizer que, por exemplo, nessa perspectiva, para não mostrar só Pedro, que nós somos um Israel de Deus, aquele mesmo Israel de Deus. Efésios vai nos mostrar que não há mais separação entre judeu e gentil. Não há mais acepção, a salvação abrangeu todos. Deus tinha sempre o anseio de salvar gente de todos os povos, tribos, línguas e nação, tanto é que chamou Israel para ser luz no mundo. Mas é verdade que na dinâmica da aliança antiga e a nova, no Antigo Testamento, essa redenção de gentios era muito mais circunscrita. Naamã, um caso, rainha de Sabá, um ou outro caso assim mais isolado, né? Agora não, na plenitude dos tempos, todos eles. Então não há separação na comunidade de Israel entre gentios e judeus. Estávamos à parte dessa comunidade, é verdade, mas estranho então a essa comunidade, as alianças dessa promessa, por estarmos sem esperança, sem Deus no mundo, sem a esperança, sem a confiança no Messias prometido. Quer o Messias que havia de vir, quer no Messias vindo, mas agora em Cristo nós estamos todos reconciliados, somos todo o povo de Deus. Gálatas vai dizer também que nós somos todos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Isso aqui é uma crise de entendimento para as minhas crianças, que eles acham que, quando eles leram esse tipo de coisa, eles acharam que era um descendente natural, né? Até explicar para ele que é uma descendência espiritual, por causa da aliança, foi difícil. Mas veja aqui o Novo Testamento, irmãos, quando a gente para prestar atenção nisso, não tem uma visão do povo de Deus diferente da visão do povo da antiga aliança de que Moisés tinha. Aqui está a congregação do Senhor. Esse é o dia da congregação, é o povo de Deus reunido. Então, veja só que, mais um dado bíblico para nós, nós não precisávamos dessa informação para provar que a igreja é uma em todo o tempo. Mas estas informações bíblicas fortalecem a convicção teológica nossa. Certo? E como você já tem essa convicção solidificada, achei por bem e produtivo mostrar que, até do ponto de vista da textualidade
nós temos condições de afirmar isso, não apenas do ponto de vista só teológico geral, mas do ponto de vista textual específico. Tem duas palavras, basicamente, que são usadas no Antigo Testamento para a ideia de congregação. Uma é a palavra eder, que traduz-se geralmente como sinagogue, que é a palavra sinagoga. Essa palavra é usada para se referir ao povo de Deus. No Antigo Testamento, ela foi traduzida na Septuaginta como essa palavra que nós conhecemos mais por transliteração como sinagoga. Tem exceções, mas geralmente é isso. E a palavra kahal é geralmente traduzida como eclesia, de onde veio a nossa palavra eclesia, como nós chamamos, ou igreja. Bastante no Novo Testamento. Esmagadora maioria dos lugares você vai achar no Novo Testamento escrito igreja na sua Bíblia, é essa palavra eclesia. Eu já vi esse texto de Deuteronômio com vocês, e esse texto de Atos é um caso pontual, né, onde a igreja, na verdade, tinha paz, é a mesma palavra que foi traduzida na Septuaginta da palavra kahal, a congregação. É claro que a Septuaginta não é uma Bíblia inspirada, mas o que eu quero dizer é que os tradutores, os escritores bíblicos, não pegaram e inventaram uma outra língua. Eles se apropriaram de uma língua estabelecida, e em termos de convívio da igreja, estabelecida na Septuaginta. Então, quando o escritor bíblico usa essa palavra, eclesia, ele não usa de maneira casual. Ele está interpretando que a visão de igreja do Antigo Testamento é a mesma do Novo Testamento, porque as palavras usadas, por tradução é verdade, são as mesmas. Outra questão que poderíamos tratar, irmãos, mas eu não quero ser exaustivo aqui, depois de dizer que, tanto do ponto de vista teológico, quanto do ponto de vista textual, nós temos uma linguagem que chama o povo da antiga aliança de igreja. Isso que eu quero dizer. Igreja. Palavra, se você perguntasse para um grego, ele ia dizer igreja. Nós chamamos congregação, mas ele ia dizer igreja, eclesia, que pode ser traduzido como congregação também, mas solidificado para nós na imagem como igreja. Apenas um dado aqui antes de prosseguir. Talvez você tenha ouvido assim, alguém dizer que igreja tem a ver com chamado para fora, porque tem a preposição ek e o verbo chamar e tal. Isso é uma definição muito, muito, muito frágil, né? Nós chamamos lá nos estudos teológicos de falácia exegética, porque, embora a preposição ek significa tem essa dimensão para fora, e o verbo usado ali, a raiz que foi para klesia, tem a ver com chamado, mas no mundo grego, essa palavra era usada para as pessoas que são chamadas para fora para se reunirem em um lugar. E não chamadas para fora. A igreja, eclesia, significa chamado para fora. Então, nós somos chamados não para nos ajuntarmos, mas para sairmos, pregarmos o evangelho no mundo, etc, etc. Mistura elementos de verdade dessa convocação divina com uma falácia linguística. Então, só para alertar vocês, não usam mais isso, não permita que isso fique aí com vocês como uma verdade. Não é. A palavra eclesia, de fato, ela tem essa construção, mas ela significa chamado para fora para se reunir em um local público e deliberar questões políticas, tá certo? Então, tem essa ideia. Você tem que sair da sua casa, mas para sair, para se juntar com outras pessoas para uma congregação, ou uma reunião, para um ajuntamento. Então, nós usamos essa palavra nesse sentido, e não no sentido de sair para fora, e não importa a igreja local, porque o problema por trás desse uso linguístico equivocado, historicamente equivocado, biblicamente equivocado, é que ele despreza a importância da reunião dos santos, da convocação divina para a reunião solene do povo de Deus. Então, se você já ouviu isso, não precisa brigar com ninguém, né? Só corrija aí o entendimento, deixa passar, às vezes é melhor você dizer, olha, ele está equivocado. Depois você conversa com alguém lá que vai poder te explicar melhor isso, procura alguém que sabe um pouco mais de grego para te ajudar a não carregar esse engano, porque ele tem engano teológico por trás. Esse que é o problema. Essas coisas, porque alguém vem falar para você isso, se você não tem um estudo mínimo do grego, você vai, tá bom, né? Tá bom. Mais ou menos quando eu era estudante de grego e chegou uma seita na minha casa, dizia, porque no grego aqui e tal, eu estava assim, melhor do que hoje, né? Porque eu estava assim, fervendo, né? De estudar, né? No seminário.
Os alunos do Reverendo Jeff sabem muito bem aí como eles ralam no hebraico lá, né? Você dorme e acorda pensando. Quando ele falou isso, eu falei... Aí quando eles falaram... eram dois, eles sempre andam em dois, né? Quando eles falaram isso para mim, eu saquei meu celular e falei, interessante, eu sou estudante de grego. Me mostra aqui, eu não entendi isso. Eu falei, não, peraí que eu vou chamar o Marcos, o irmão grego, não sei o quê, e tal. E ó, foram embora. Então, você não... Talvez você não tenha condições de fazer isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma popularização, que eclesia, igreja significa chamado para fora, não é verdade. É chamado para fora para se reunir e deliberar. É chamado para o ajuntamento. Sai da sua casa, é chamado para sair da sua casa e para se juntar, tá? É só um dado, né, digamos assim, mas que, como eu disse, só estou mencionando isso porque carrega uma teologia errada por trás de desprezo da reunião solene dos santos. Existem várias outras imagens bíblicas que se correlacionam ao Antigo e Novo Testamento para a igreja. Povo de Deus, povo santo, templo do Senhor, casa de Deus, noiva de Cristo. Deus chamar o seu povo de noiva, de esposa, não é só coisa do Novo Testamento de Efésios. Isso já está claro lá no Antigo Testamento também. Tanto é que Deus usa para a sua igreja uma imagem de igreja, de povo, de mulher adúltera, quando o povo de Deus abandona o Senhor. Então, família de Deus, rebanho do Senhor, né? A ideia de pastoreio, Salmo 23 lido aqui. Essas linguagens todas, irmãos, que poderíamos passar aqui um bom tempo olhando no Antigo e no Novo Testamento, todas elas são tratadas de maneira igual, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A Escritura, esse é o ponto, nos deixa de modo muito claro que a igreja do Senhor é crucial e ela sempre foi tratada assim, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Os nossos credos vão nos ensinar isso. O credo niceno-constantinopolitano de 381 vai nos dizer que a igreja é santa, igreja católica e apostólica. É óbvio que católico não tem a ver com romanismo aqui, tem a ver com universalidade ou abrangência. Alguns preferem Santa Igreja Universal e Apostólica, mas aí nós esbarramos num problema do nosso tempo da Igreja Universal, que é uma seita, não é uma igreja, é uma seita, não é igreja cristã. Mas a ideia católica aqui é a ideia de geral, né, de geográfica e cronologicamente abrangente. Então envolve todo o território da Terra e envolve todas as épocas. Católico significa isso, tá? O credo niceno vai dizer que a igreja é una, ou seja, é uma só igreja de Deus em Cristo. Ela é santa, ela é separada por Deus, santificada então pelo Espírito. Ela é católica no sentido dessa dimensão, né? Catolicidade cronológica, em eras diferentes, e catolicidade topográfica, em lugares diferentes. E ela é apostólica porque ela é fundamentada no ensino dos apóstolos e profetas. A nossa confissão de fé é muito clara a respeito desse assunto. Eu não vou citar a nossa confissão aqui, eu creio que é tema de estudo dos irmãos recorrentemente. Só quero fazer a menção de um ponto dessa confissão nossa aqui, que é o final da seção 2. Está aí no final do slide. Só para ler o contexto, né? A igreja visível, que é também católica universal, sobre o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes na lei, no Antigo Testamento, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. E a nossa confissão vai dizer que é o reino do Senhor Jesus, a casa de Deus, a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Veja que a nossa confessionalidade afirma que ordinariamente, fora da igreja, não tem salvação. Essa não é uma perspectiva romana, que se cunhou na ideia de que fora da igreja não há salvação, tanto é que tem uma palavra muito importante aí, ordinariamente. Mas é uma visão que vem sendo carregada historicamente, Agostinho de Hipona, século IV, não foi contestada nesse sentido. Por quê? Fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Me responda uma pergunta. Já vimos que a visão do Antigo e Novo Testamento é que a igreja é o povo de Deus. Então, quando nós somos salvos e nos tornamos parte da igreja. Além disso, o anúncio da redenção, que é exclusivamente na pessoa de Cristo. O problema do romanismo é que a igreja é, no fundo,
comediadora da salvação. Então, a salvação não é exclusiva em Cristo. Isso é um problema da igreja romana, isso é um problema da igreja ortodoxa grega, que também não pode ser igreja verdadeira, é seita. A igreja oriental é seita também. A igreja não é quem redime o pecador. Não foi a igreja que foi lá e expiou o pecado do crente. Então, a visão romana de igreja é essa. Em última instância, é essa. A igreja é redentora. Por isso que o romanismo é uma seita. Assim como a congregação cristã é uma seita, porque a congregação diz que a redenção também só acontece naquela igreja, exclusivista. Toda igreja exclusivista é seita. O romanismo é exclusivista também. Então, a visão reformada, a igreja não é redentora de ninguém. Ela não pagou pelos pecados. A pessoa não é salva por causa da igreja, mas por causa de Cristo. No entanto, quem é que anuncia este Cristo? Você pode dizer assim, né? Não. Sei de uma história de alguém que estava preso, achou o Novo Testamento, queria usar droga, arrancou uma página e quando foi fazer a sua droga para fumar, ele leu lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e se converteu. Não foi pela igreja. Foi. Porque quem traduziu aquela Bíblia? Quem que levou aquela Bíblia lá? E depois que ele se converteu ao Senhor, por um trabalho feito pela igreja, de anunciar Cristo, inclusive anunciar Cristo por meio da sua da tradução e publicação, divulgação das Escrituras. O que ele fez na vida dele? Eu preciso de um pastor, não é? Não é isso? Se ele não teve um mal súbito e morreu, ele precisa de um pastor. E ele vai chamar um pastor. E a Escritura diz que quando alguém crê em Cristo, ele tem que fazer o quê? Ser batizado e ensinado. Mateus 20. Onde é que ele faz isso? Onde as pessoas são batizadas? Não, mas eunuco não foi, né? Não foi. Mas também você não é um evangelista que se teletransporta para um lugar inóspito para encontrar alguém. E a história da igreja conta que tão rapidamente, irmãos, o eunuco voltou para a Etiópia, ali nasceu uma igreja. Outras pessoas se converteram. Então, usar um caso sui generis assim como argumento não funciona, né? Não funciona. Veja, então, que fora da igreja não há ordinariamente possibilidade de salvação. A mentalidade desigrejada do nosso tempo repudia esse tipo de afirmação, porque despreza a vitalidade da igreja de Cristo como o corpo de Cristo e como aquele que anuncia este Cristo ao mundo e onde os crentes vivem, inclusive na sua dimensão, não apenas igreja universal, da qual quando nós nos convertemos fazemos parte da igreja universal do Senhor, mas inclusive de uma igreja local. Fora da igreja local. Quem abandona a igreja de Cristo não pode ser tratado como crente. Tanto é que quando o nosso processo disciplinar acontece em última instância, isso fundamentado na Escritura, Mateus 18 diz isso, 1 Coríntios capítulo 5, da expulsão do jovem da igreja, diz isso. Depois, claro, ele é readmitido, mas ele é expulso. E todos aqueles que abandonam a igreja de Cristo não são crentes. A apostasia de Hebreus, João dizendo, saiu do nosso meio porque não era dos nossos. O grande auxiliar de Paulo, Demas, que abandonou o evangelho e se abraçou o presente século, apóstatas, pessoas que não são do corpo de Cristo. Então, quando nós excluímos uma pessoa da igreja por rebeldia obstinada tal, nós o tratamos como incrédulo, porque ele não faz parte do rol dos salvos, do corpo de Cristo, do povo da aliança. Porque, de fato, irmãos, na nossa confessionalidade, fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. A igreja é vista como visível e invisível, e nós podemos chegar a uma definição ampla da igreja, só aqui, para eu focar esses 10 minutos apenas no papel da santificação da igreja. Porque sem esse fundamento não adianta nada, porque aí a igreja só toma uma circunstância. Quando a gente pensa numa definição ampla de igreja, temos que saber que a igreja pode ser tratada como local, como esta, pode ser regional, como a igreja de Teresina. Tudo isso tem texto bíblico para olhar depois. E a igreja pode ser considerada universal, que é todos os santos de fato. Então, todas essas palavras, ou todas estas perspectivas bíblicas, seja na dimensão local, como Tessalônica, por exemplo, seja na dimensão regional, como a igreja de Roma. Paulo não escreveu para uma igreja em Roma, escreveu para várias igrejas. Era a igreja do Senhor em Roma,
mas quando você lê o texto bíblico de Romanos, são várias igrejas ali, e esses textos mostram isso. Uma igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila, e outros lugares também. Como, por exemplo, aqui no caso da irmã Olimpa, né, com os seus irmãos, há uma igreja na casa dele. Então, Paulo escreve para a igreja de Roma, mas são várias igrejas. Nós chamamos de igreja regional. E também a Escritura trata da igreja de maneira universal, quando diz que, então, Cristo é o corpo, o cabeça do corpo, a igreja. Então, a palavra igreja, esse é o ponto, significa nas Escrituras, de modo resumido, a igreja universal, significa a igreja de uma região e significa a igreja local, como a igreja do Parque Jurema. Qual que é o meu ponto? É que esta igreja aqui, irmãos, é a verdadeira igreja do Senhor, na sua dimensão local. Não é meramente um ajuntamento circunstancial da igreja de Cristo que casualmente está aqui. Não é. Porque esta igreja está configurada nos termos apostólicos, bíblicos. Paulo pregava o evangelho, Atos 14 vai dizer que voltava estabelecendo presbíteros para o governo da igreja. E os crentes, então, eram inseridos nesta igreja por meio do batismo e do discipulado. Então, esta igreja é verdadeiramente a igreja de Cristo. Não é exclusivamente, porque nós não somos uma seita, mas é verdadeiramente a igreja de Cristo. Enquanto ela manter aqui a fiel pregação da palavra, o que vai implicar, então, num governo bíblico da igreja, enquanto ela mantiver a fiel administração dos sacramentos e enquanto ela manter aqui a fiel aplicação das disciplinas eclesiásticas, porque estes são marcas fundamentais da igreja, ela será a verdadeira igreja de Cristo. Se ela abandonar isso, vai se tornar sinagoga de Satanás. Mas enquanto ela manter isso, ela vai ser verdadeiramente a igreja de Cristo. Então dizer que vir aqui para cultuar a Deus é casual, não é, porque você está junto com a igreja de Cristo. Uma definição ampla de igreja, o Edmund Clowney vai dizer assim, num livro sobre a igreja: de acordo com a Bíblia, a igreja é o povo de Deus, a assembleia e o corpo de Cristo, e a comunhão do Espírito Santo. Ora, é só no Antigo Testamento que a igreja é assim? Não. O John Frame vai definir a igreja assim: a igreja é o povo de Deus de todas as épocas. Desde o Éden. A igreja, desde o Éden, o povo de Deus é a igreja do Senhor. E o será por toda a eternidade. Portanto, não é possível falar de fé cristã sem falar da igreja. Porque a salvação em Cristo torna os redimidos a igreja, o corpo de Cristo. Veja então, irmãos, que a igreja não é quem nos redime. Quem morreu na cruz por nós, não fomos nós. A igreja foi Cristo. Correto? Entrar aqui nesta igreja organizada não redime uma pessoa. Então a redenção é exclusivamente em Cristo. Mas esta redenção em Cristo não é a parte da igreja. Porque quando alguém é redimido por Cristo, ele é inserido no corpo de Cristo. E porque o anúncio da redenção em Cristo é feito pela igreja de Cristo. E a manutenção da fé dos fiéis é feita na igreja de Cristo. Ok? Precisa ficar bem claro isso, para não cairmos no romanismo, pensando que a igreja é salva. Fez parte do rol de membro, é salvo. A salvação é exclusiva em Cristo. Mas esta redenção em Cristo envolve essencialmente a vida da sua igreja, porque ele deu a vida para a sua igreja, fazer um povo o seu povo. Ora, irmãos, isso nos leva, então, a uma necessidade de compreensão prática do papel da igreja para a nossa piedade, né? Eu vou resumir isso bastante aqui. Conhece esse texto de Efésios? Onde nós somos chamados, como um edifício bem ajuntado, crescermos como um santuário dedicado ao Senhor, estarmos sendo edificados por Deus. Efésios 2, 19 a 22. Ou Efésios 4, 7, que vai dizer que Deus distribui dons à igreja, e esses dons funcionam para a mútua edificação dos santos, para o aperfeiçoamento deles, até que eles cheguem, então, à plenitude da estatura de Cristo. Para que eles, então, juntos cresçam, a justa cooperação de cada parte, efetue o seu aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Esses dois textos, irmãos, basicamente esses dois textos, já são suficientes para mostrar que a edificação, a santificação, o crescimento espiritual do crente não é uma jornada na perspectiva mística medieval cristã de uma caminhada de um eremita sozinho. Eu acho muito bonita a imagem da peregrinação mantida ali nos salmos de degraus de peregrinação, o povo da aliança indo para adorar o Senhor, né? Povo reunido. A caminhada cristã, Pedro vai tratar sobre isso, nós somos peregrinos e forasteiros. Não é você está fazendo o caminho de Compostela, Santiago de Compostela sozinho, né? Essas peregrinações espirituais isoladas, né? Não, a caminhada cristã é uma peregrinação, mas era uma peregrinação coletiva. Nós juntos estamos peregrinando rumo a Canaã. A minha conversão, há 20 anos, eu tinha um corinho que falava, né? Para Canaã eu vou. Se você quiser ir, me ajuda, minha amada, que conhece. Hã? Se você quer? Se você não for, não me impeça de ir. A peregrinação cristã rumo à glória eterna não é uma peregrinação solitária. Ela é solidária, comunitária. Inclusive, né, à luz do Salmo 23 e outros textos neotestamentários vão enfatizar isso, com o Supremo Pastor nos arrebanhando nessa caminhada, tocando o rebanho, né? Não tocando uma ovelha. Tanto é que a linguagem bíblica de ovelha sozinha é ovelha desgarrada. Certo? Então, santificação não é um projeto solitário. É solidário, comunitário, participativo. Significa que não tem uma dimensão pessoal? É você que está sendo santificado. Mas onde é que você experimenta essa santificação? É no isolamento, na reclusão, na caminhada, peregrinação particular? Não, é no corpo de Cristo. Porque Efésios vai nos dizer isso. Todo o corpo de Cristo, ajustado, consolidado, junto, cresce pelos dons que Deus dá a toda a sua igreja. Diferentes dons, esses dons todos atuam para a santificação da vida da igreja. É interessante, e eu vou deixar essa referência para vocês, eu não consigo tratar isso de maneira extensa, mas tem um livro, irmãos, que nós precisávamos ler para sermos libertos de toda a influência de espiritualidade pentecostal e equivocada, que é Espiritualidade Reformada, de um escritor chamado Joel Bick. Ele escreve esse livro para mostrar, olha, a verdadeira espiritualidade bíblica não é este misticismo que se apresenta. E a tradição reformada não tem uma má espiritualidade, porque as pessoas dizem isso, né? Os reformados têm boa teologia, mas são ruins espiritualmente, né? Isso é uma mentira. Porque se tem boa teologia e vive essa teologia, então vive uma espiritualidade verdadeira. E o Joel Bick vai explorar isso muito. E um dos tópicos do Joel Bick, no primeiro capítulo dele, é resgatar a dimensão eclesiástica da nossa piedade cristã. E ele vai tratar desta piedade cristã, irmãos, à luz do que ensina Calvino, mostrando que essa piedade cristã é experimentada pela palavra de Deus, onde a palavra de Deus é um instrumento de santificação do povo da aliança, não só a leitura dessa escritura, mas a pregação dela. O Salmo 19 vai dizer isso, que a palavra do Senhor nos santifica. Romanos vai dizer que a nossa fé vem pela palavra de Deus pregada, inclusive. Mateus 28, 18 e 19 vai dizer que a palavra de Deus é necessária para o nosso ensino e a tarefa da igreja é ensinar a palavra de Deus e o papel dos crentes é ouvirem e receber o ensino da palavra de Deus. Jesus vai dizer em João 17 que a palavra nos santifica. Tessalonicenses vai dizer que eles ouviram a palavra, eles creram nela e eles estão sendo transformados. Timóteo vai dizer que a Escritura, então, é útil para a nossa transformação. Qual que é um dos aspectos fundamentais na vida da igreja, irmãos? É que aqui a palavra de Deus é pregada, ensinada fielmente. Então, o crente que se isola da vida congregacional, ele perde o benefício da graça de Deus, do ministério da palavra que é dado à igreja. Veja, você é um leitor bíblico individual, mas a Bíblia que você lê te chama a submeter-se ao ministério da palavra da sua igreja, que vai te edificar. Os sacramentos são também um instrumento de piedade,
quer o sacramento da inserção do crente no corpo de Cristo pelo batismo, quer o sacramento da mesa do Senhor, da manutenção e do fortalecimento da fé do povo de Deus na aliança. Ora, o batismo promove uma piedade no sentido de que os crentes são enxertados, expressam esse símbolo da inserção dos crentes no corpo de Cristo. E a ceia, vai dizer o Jobic, a ceia mostra que esses filhos adotados são alimentados. Alimentados. Quando você participa da ceia, você é espiritualmente alimentado. Se você está fora da igreja local de Cristo, você está perdendo a santificação da sua vida por meio dos sacramentos. Não precisa dizer que autoministração de ceia é uma coisa estranha à Bíblia, né? Tem gente praticando isso, né? Também, irmãos, o canto na igreja. Isso aqui é uma coisa que me chama a atenção, quando sobra tempo, né? Tentado entender isso aqui. Mas cantar não é para espantar males. Cantar não é para ter aquele momento no culto assim. Eu já sei que eu extrapolei um pouco, tá, reverendo Jefté? É aquela tolerância do visitante, né? Não vou abusar dela, tá? Cantar não é para que nós tenhamos assim um momento espiritual mais elevado. Porque se fizermos isso, nós estamos qualificando o que é mais espiritual no culto. Então a leitura bíblica é menos espiritual, a oração é menos espiritual, o sacramento é menos espiritual, a pregação é menos espiritual. O que é mais espiritual é o cântico. É por isso que nesse tempo é tão difícil. Tempos difíceis. Já disse alguém há muitos séculos, né? O cântico na igreja virou assim uma performance mística, psicologizante, sensibilizadora, para que as pessoas, então, tomadas psicologicamente de um enlevo provocado pela instrumentalidade da música, galguem patamares mais elevados. E aqui o ministro da música, né, como se chama isso, é aquele que se esforça, então, para atingir o povo e levá-lo para o momento. Meus irmãos, isso é paganismo. Isso é desprezo aos outros elementos do culto. O papel do cântico na igreja, há vários deles. Vou citar 2 ou 3 aqui, muito rapidamente. O primeiro deles é que o canto é a expressão do louvor do povo da aliança a Deus que chamou este povo, não apenas para falar das suas maravilhas, mas também cantá-las com músicas. Então, quando se canta, não é porque fica mais espiritual do que quando está ouvindo a palavra, mas porque esta é uma maneira também do povo da aliança expressar seu louvor a Deus. Eu acho que a gente tem que crescer e tem que desenvolver um pouco a nossa teologia de música, porque às vezes nós nos reunimos para louvar a Deus, mas nós fazemos declarações que não são propriamente exaltação a Deus, não qualificamos bem isso, chamamos tudo de louvor. É uma coisa para a gente amadurecer ainda na igreja, mesmo nas nossas igrejas, é um ponto que nós temos para crescer nessa teologia de música. Mas é a nossa expressão de louvor a Deus. Também é a nossa declaração de confissão a Deus. Nós cantamos confessando que nós confiamos nesse Deus. Também a música, irmãos, isso é muito claro. Lá em Colossenses 3, a música é ensino. Assim como o sermão ensina, a música ensina. E eu não estou querendo colocar os dois no mesmo patamar de autoritativo de ensino. Estou dizendo que a música também ensina. Paulo vai dizer em Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então veja, nós temos que ser ricos da palavra de Cristo, e esta palavra de Cristo deve ser ensinada e deve ser feita, inclusive, por meio de louvores a Deus. De tal maneira que o louvor a Deus, o canto, as músicas que nós cantamos, elas são didáticas também. Elas ensinam. E vocês sabem muito bem que ensinam mesmo. Uma última questão do canto, para a nossa santificação, é que não apenas nós devemos, na vida da igreja, louvar a Deus, mas há um texto que me fascina,
Essa é a palavra mesmo. Jesus tem alegria em cantar louvores com os crentes. Se você não tiver, você não quer ser como Jesus. Sabe aquele tipo de gente que chega atrasado na igreja porque o que importa é o sermão para ele? Meu irmão, não faz isso não. Se você está nesse meio, eu vou dar uma empurradinha, eu chego lá, vou chegar para a parte importante, né? Que é o sermão. O nosso Redentor, diz aí o texto de Hebreus: a meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. E o Hebreus, o autor dos Hebreus, aplica esse texto do Salmo ao próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso Redentor tem prazer de cantar louvores com os santos. Não sozinho, mas com os santos. Existem vários outros elementos importantes da vida eclesiástica para o desenvolvimento da nossa santificação: a disciplina eclesiástica, o pastoreio da igreja, o serviço mútuo e tantos outros elementos cruciais que precisaríamos aqui, como eu disse, muito tempo para expor mais detidamente. Mas o fato, irmãos, é este. O fato é este. A santificação do crente acontece na congregação dos santos. Alguém crescerá espiritualmente no meio daqueles que estão crescendo espiritualmente. Alguém experimentará santificação pessoal vivendo no meio do rebanho de Cristo que ele está santificando, alimentando, nutrindo, suprindo, sustentando, corrigindo, conduzindo, alimentando. E onde é que o pastoreio de Cristo acontece na igreja visível? Numa igreja local. Governada, dirigida, estabelecida pelos termos bíblicos, governada pela Escritura, mas numa igreja local. Não há lugar nenhum nas Escrituras que nos autorizam a viver como crentes individuais, porque nós somos redimidos justamente para a vida comunitária. E esta vida comunitária será experimentada na dimensão local. Qual é a exortação? Exortação de Hebreus 10, 19, Hebreus 10, 24 e 25. Vamos ler esse texto juntos? Eu já expus esse texto aqui claramente aos irmãos. Vamos ler esse texto juntos? Pega aí sua Bíblia. Vamos terminar. Aqui. Ele está aí, no topo. Pode ler na sua Bíblia. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Obtenha uma visão elevada da Igreja de Cristo à luz das Escrituras. É a primeira aplicação. A segunda é: entenda a importância da vida congregacional para o seu crescimento espiritual. Terceiro, ame a Igreja de Cristo. E ame-a não de maneira abstrata. Ame na dimensão local dela. Você não serve os irmãos que estão lá do outro lado do continente, ou aqueles que já estão no céu. Você serve o Roberto aqui, a Juliane, os crentes dessa igreja. Busque a unidade do corpo de Cristo. Trabalhe para que, pelos seus dons, pelo seu amor, pela sua busca pela paz, esta igreja caminhe em paz. E ajude os seus irmãos a andarem unidos com a igreja de Cristo. É por isso que o apelo do autor aos Hebreus é: não deixem de congregar. Ajudem uns aos outros. Queridos, minha esperança é que esse tratamento bastante panorâmico deixe claro uma coisa para nós. Nós estamos profundamente afetados no nosso tempo por uma visão baixa da igreja, diminuta. E nós precisamos resgatar isso, porque isso tem profundo impacto na nossa vida, particularmente no empobrecimento espiritual. Porque sozinho você vai amargar. Você não tem as coisas que precisa para ser maduro espiritualmente, separado do rebanho de Cristo. É ovelha desgarrada. Minha esperança é que resgatemos isso numa geração perversa que despreza a igreja de Cristo, porque o seu propósito último é desprezar aquele que morreu por esta igreja, Cristo. Ninguém ama Cristo e não ama a sua igreja. Ninguém. E se amamos a Cristo, e quanto mais o amamos, mais amamos aqueles a quem ele redimiu e aqueles a quem ele ajuntou numa igreja local.
como fez aqui no Parque Jurema, na Igreja Presbiteriana do Parque Jurema. Que Deus abençoe vocês, para que vocês prossigam, então, fortes juntos, crescendo como Igreja do Senhor. Reverendo Jefté, obrigado pela oportunidade, confiança e pela tolerância dos 10 minutos. Obrigado, irmãos.